Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro. Hoje nós vamos falar como os micro-organismos podem substituir ou melhorar a eficiência dos fertilizantes nitrogenados tradicionais. Você sabia que soluções baseadas em micro-organismos podem estimular o desenvolvimento das plantas e se mostram como uma alternativa para as limitações do setor agrícola? Isso porque eles atuam na ativação da microbiota do solo, na estimulação do crescimento das plantas, na produtividade e vão ajudar a potencializar o uso dos fertilizantes. Para explicar para a gente essas soluções, o convidado deste episódio é Rafael Vasconcelos, diretor de agronegócios da Itatijuca. Rafael possui graduação em Ciências Biológicas pela UFV, mestrado em Microbiologia Agrícola e doutorado em Solos e Nutrição de Plantas, ambos pela Exalc USP. Possui MBA em Gestão de Negócios pelo PSEG USP e sua atuação é voltada principalmente para biotecnologia e microbiologia aplicada, com foco no desenvolvimento de produtos e soluções tecnológicas para os setores agrícola e industrial. Rafael, seja bem-vindo aqui ao podcast AgroTalk. Você também é um exalquiano como eu. Muito prazer. Ângela, é um prazer falar com você, é uma oportunidade ímpar aqui, conversar com os seus ouvintes. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui no AgroTalk. Vamos lá, Rafael, olha só. Muitos produtores rurais eles estão buscando alternativas hoje que tragam para ele eficiência no crescimento das culturas e também um cuidado maior com o meio ambiente, em busca de um solo mais saudável, equilibrado. Está todo mundo de olho agora também no clima para pré-safra, que já todo mundo preparando aí o campo para a nova safra de verão. Explica para a gente, os micro-organismos, eles podem mesmo substituir e melhorar a eficiência dos fertilizantes nitrogenados tradicionais? Ângela, eu posso ir mais além. Ele não somente substitui, como ele também pode ser utilizado em parceria com os fertilizantes. Os micro-organismos do solo, de interação com a planta, eles desenvolvem o sistema radicular, favorecem proteção contra patógenos, eles estimulam a fixação biológica de nitrogênio e também outros nutrientes relacionados a essa necessidade atual dos produtores, né, como fósforo, principalmente os dois principais gargalos aí na produção, nitrogênio e fósforo. Indo além, a gente pode citar aqui os principais utilizados hoje na agricultura, que são aqueles relacionados ao nitrogênio em soja, em feijão, que são os bradirrizóbios, né? Em soja e risóbio em feijão. Então, esses micro-organismos, eles fixam o nitrogênio do ar, captam esse nitrogênio, que está na forma de nitrogênio gasoso, N2, e entregam isso para a planta, em troca de abrigo ali na raiz. Então, esses micro-organismos podem substituir totalmente os nutrientes baseados em ureia e outros fertilizantes nitrogenados. Para se ter uma ideia, a fixação biológica de nitrogênio hoje no Brasil, nós temos economizado cerca de 25 bilhões anualmente por causa da fixação biológica de nitrogênio em soja. Então, é um caminho muito, uma alternativa muito boa para o produtor, e isso só tem a aumentar justamente com o aumento não somente do uso de fixação biológica de micro-organismos, mas também na adubação verde, na melhoria da qualidade do solo, na melhoria da matéria orgânica do solo, né, relacionada à ciclagem de nutrientes. Então, vai muito mais além de só a interação com a planta e o micro-organismo, vai também relacionado ao solo, com a qualidade do solo e, inclusive, com a biodiversidade desse ambiente. E qual é a importância, então, e as principais vantagens, né, dessa solução? Explica um pouquinho para a gente. As principais vantagens, se nós pensarmos que o fertilizante nitrogenado, a base dele, para ser produzido, gasta combustível fóssil, para nós produzirmos a amônia, o nitrato, a ureia,
Nós, para usarmos esses micro-organismos, a gente só precisa da interação com a planta e a bactéria e o solo. Então, nós vamos estar aí tirando essa relação do combustível fóssil, que agride a partir de hoje das questões climáticas, aquecimento global, e migrando para uma alternativa natural e que é responsável por mais de 70% de todo o nitrogênio que a gente tem hoje disponível para as plantas. Você falou da cultura da soja, penso eu também que a gente pode usar isso aqui no milho, em algumas leguminosas, mas na questão do milho para silagem, há o registro, assim, de uso dessas soluções com bastante eficiência? Sim, hoje o milho, o principal micro-organismo usado como inoculante em milho é o Azospirillum. O Azospirillum, atualmente, apesar dele ser fixador biológico de nitrogênio associado às raízes, ele estimula o desenvolvimento da planta. Então, ele aumenta a biomassa da planta, da raiz da planta, da parte aérea da planta. E mesmo assim, mesmo ele não sendo tão eficiente quanto relacionado com soja, feijão, com as leguminosas, ele pode reduzir a adubação nitrogenada em 25%. Então, o Azospirillum ele é uma alternativa aí muito importante para o produtor na produção de milho e de milho para silagem. Ô, Rafael, além dessa nutrição nitrogenada, a inoculação com as bactérias fixadoras, por exemplo, podem trazer outros benefícios? Sim, as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas e outros aí, eles promovem o crescimento da planta. Eles são promotores de crescimento. Então, além da fixação biológica, eles também produzem hormônios vegetais. Eles produzem hormônios e estimulam outros micro-organismos de interação com a planta. Isso pode desencadear outras relações da planta com a microbiota que está associada a ela, trazendo os benefícios de resistência a patógenos, ao favorecer a absorção de outros nutrientes pelo aumento da biomassa radicular, a superfície de contato da raiz com o solo aumenta, então favorece a absorção de outros nutrientes, transformando essa interação muito mais eficiente. E explica uma coisa também para nós. Vocês chegaram dentro da Itatijuca, eu sei que vocês também desenvolvem um trabalho de pesquisa, desenvolvimento, inovação, né, para levar o produto de vocês para o mercado. Eu queria saber se vocês têm algum tipo de avaliação do sistema radicular de milho, algum experimento que vocês fizeram no campo e que você possa trazer aqui de exemplo para nós. Como exemplo, Ângela, a gente chegamos a fazer um trabalho em milho com um produto baseado nessa interação com a biota do solo, não somente fixação biológica, mas também com a biota do solo, e a gente teve um aumento de biomassa vegetal, melhorando essa característica de qualidade da interação planta, raiz, solo. A gente conseguiu um aumento de 2 toneladas por hectare em biomassa para silagem, utilizando essa questão não somente da fixação biológica, mas também da interação das raízes da planta com os micro-organismos que estão associados a essa raiz, que é um ambiente que a gente chama de rizosfera, um termo técnico usado, que é exatamente a região onde os micro-organismos da planta, da raiz das plantas, interagem com a raiz e ali trocam informações, digamos assim, da planta, ajudando os micro-organismos e os micro-organismos trazendo outros benefícios para a planta também. Certo. Vamos falar então do fósforo, né? Quais são as alternativas hoje que vocês disponibilizam, né, para poder trazer uma solução melhor hoje para o produtor rural? Ângela, o fósforo, para mim, é o principal gargalo atual para o Brasil. Dos últimos 50, 60 anos, o Brasil tem mais ou menos aí um termo de mais de 35 mil toneladas de fósforo que estão no solo hoje, que veio dos últimos 50 anos de adição de fertilizante fosfatado. A gente hoje, por toda a quantidade de fósforo que tem disponível, nós podemos
Somente com o que está no solo, podemos economizar mais de 20 bilhões de dólares usando micro-organismos. Esses micro-organismos agem de várias formas no solo. Então, nós podemos pensar em micro-organismos que produzem ácidos orgânicos, que disponibilizam aquele fósforo que está retido, né, ligado a ferro e alumínio nos solos. Nós podemos pensar em micro-organismos que produzem hormônios que aumentam o sistema radicular. Podemos pensar em micro-organismos como os fungos micorrízicos arbusculares, que aumentam a superfície de contato da planta em mais de 100 vezes, favorecendo a absorção de nutrientes como o fósforo. Pensando nisso, se a gente for ver os produtos que estão em desenvolvimento no Brasil, o primeiro produto lançado, ele no primeiro ano de lançamento foi mais de 100 milhões de faturamento. Então, esse é o caminho que eu vejo como principal. Mesmo porque o fósforo, ele é um elemento que ele tem um ciclo aberto. Então, quando você tira esse material da rocha e leva para o solo, ele não volta facilmente. Então, o que nós temos que hoje focar? Nós temos que trazer alternativas de forma orgânica para o solo, produtos orgânicos que trazem esse fósforo de alguma forma. O fósforo que foi para o lodo de esgoto, que virou resíduo, pode transformar também em uma fonte, como atualmente chamado de estruvita, né, um elemento químico de fósforo, que pode transformar esse fósforo cíclico. Mas o principal caminho hoje para o Brasil é tentar retirar esse legado desse fósforo que está no solo. E por isso nós temos que usar os micro-organismos. Então, hoje nós temos tecnologias focadas principalmente em desenvolvimento de micro-organismos como pseudomonas e bacilos, que não produzem somente ácidos orgânicos, mas também enzimas que favorecem a ciclagem e a transformação de fósforo orgânico do solo, disponibilizando de forma mais eficaz para as plantas esse fósforo. Ou seja, vocês trabalham numa frente bastante inovadora, né, para poder, conseguir trazer fertilizantes aditivados de micro-organismos, capazes, então, de favorecer, então, por exemplo, a solubilização de fósforo, então. Sim, nós trabalhamos com micro-organismos que possam não somente retirar esse fósforo que está aí no solo, mas também alternativas de micro-organismos que possam utilizar o fosfato de rocha que é usado atualmente e favorecer a disponibilização desse fosfato de rocha. Contando um pouco dessa história, nós trabalhamos com um micro-organismo que veio da mineração, que é um Uhum. micro-organismo que produz ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, ele é uma matéria-prima utilizada para produzir o super simples, por exemplo. Então, nós atrelamos um processo industrial em um processo biológico, juntando no mesmo produto micro-organismo que produz o enxofre, que produz o ácido sulfúrico, com fosfato de rocha, de forma a disponibilizar pontualmente esse fósforo para a planta, evitando que esse fósforo seja perdido, como atualmente ocorre quando o fósforo é altamente reativo. Então a gente pode dizer que, assim, o mais importante aqui é a gente entender que tem que ter um solo bastante saudável, uma biota equilibrada, com presença de uma matéria orgânica que vai auxiliar o desenvolvimento desses micro-organismos. A matéria orgânica, ela não somente favorece os micro-organismos, mas também ela melhora a característica química do solo. E essas características químicas do solo, de cargas, favorecem, então, essa disponibilização de nutrientes. Então, a matéria orgânica, se a gente for pensar em biomassa microbiana, por exemplo, o fósforo ou os outros nutrientes que estão nos micro-organismos do solo, eles entram para um processo de ciclagem com matéria orgânica. Então, nós temos que pensar não somente nos fertilizantes em si, mas também nesses nutrientes que estão na forma orgânica no solo e que a gente pode disponibilizá-lo de forma gradativa a partir do manejo desse solo. E isso traz não só uma melhor fertilidade, mas também uma melhor qualidade biológica para o solo, porque uma maior matéria orgânica, uma maior diversidade de materiais orgânicos no solo,
naturalmente trará também uma maior diversidade de micro-organismos que vão trazer para a planta, então, outros benefícios. Você poderia falar para a gente, assim, quais são esses benefícios? Claro, na interação da planta com o solo, os benefícios são a ciclagem de nutrientes, vai trazer fertilidade, vai trazer nutrientes para a planta, absorção de nitrogênio, fósforo, outros benefícios, proteção contra patógenos. Essa interação vai trazer maior diversidade de micro-organismos, uma maior resiliência nesse ambiente, trazendo, então, uma redução de impacto aí causado por patógenos na planta, né? A gente pode falar também de redução de perdas de nutrientes por lixiviação, porque a gente vai reter esse material na matéria orgânica. A gente pode pensar nessa matéria orgânica interagindo com a parte física do solo, como melhorar a parte de porosidade, a aeração do solo, reduzir a compactação. Isso também favorece a maior penetração das raízes no solo e também isso acaba levando também à parte de melhorar a absorção de nutrientes, a eficiência de uso dos nutrientes. Sim. Rafael, eu sei que dentro da Itatijuca vocês dominam o uso do micro-organismo na agricultura através de processos industriais. Eu sei que vocês desenvolvem produtos que vão trazer efeitos, né, sobre o crescimento e a proteção destas culturas. Hoje, o uso da biotecnologia nas lavouras e nos solos vem crescendo muito, os resultados, né, são bastante consistentes para o produtor rural, isso reflete na economia, na sustentabilidade no campo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente e trouxesse alguns exemplos de resultados desses micro-organismos, dessas soluções na agricultura, que vocês já têm através de produtores rurais, que vocês têm contato por esse Brasil, nas fazendas, que já utilizam essas soluções. Ângela, nós já fizemos vários trabalhos com produtores, temos testado produtos que foram baseados em conjunto de micro-organismos. Dentro desses produtos, um que está em fase de desenvolvimento, que é um nematicida biológico, ele tem tido um resultado interessantíssimo no desenvolvimento da planta e proteção. Um outro produto baseado em promoção de crescimento, que foi testado em soja, nós fizemos em soja de sequeiro e o resultado foi um aumento de 30% da produtividade. Então, no ano que teve uma seca tremenda, esse produto trouxe um benefício de maior resistência da planta àquele ambiente estressante. Então, a gente pensou em algo para desenvolver o sistema radicular e melhorar a formação de nódulo. Esse produto chega aí a aumentar 20 a 30% a formação de nódulos em soja e desenvolvimento radicular também. Então, esse desenvolvimento radicular que a gente esperava que aconteceu, ele não só trouxe uma maior produtividade, mas uma maior resistência da planta àquele ambiente estressante. Então, isso é muito interessante e a gente está muito contente com os resultados que a gente tem tido dos nossos produtos. E eu sei que vocês também não atuam só com esses micro-organismos para milho, para soja, para feijão, como você mencionou aqui. Vocês também trabalham com algumas soluções, bactérias do bem, que vamos chamar assim, para pastagem? Para pastagem, nós temos trabalhado com um micro-organismo para adubação verde, né, que é para estilosantes, que é usado em pastagem, melhoria de nitrogênio na pastagem, e também em consórcio com milho. Então, o estilosantes tem uma bactéria que fixa nitrogênio, que é a Bradyrhizobia estilosantes, e que a gente está trabalhando nela hoje para conseguir o registro desse produto para usar como inoculante especificamente para esse tipo de cultura, que atualmente no Brasil não tem nenhum mercado ainda desenvolvido. Hoje, dentro do agro brasileiro, muito se fala de tecnologia sustentável, né, biológica, para potencializar, né, essas formulações de fertilizantes para o produtor rural não ficar muito dependente do fertilizante de fora. A gente ouve falar muito sobre o cuidado, né,
com o meio ambiente, para o produtor ser mais sustentável. E eu vejo que a Itatijuca, vocês dentro da expertise de vocês, trabalham muito com inovação, pesquisa e desenvolvimento. Como que vocês estão desenvolvendo as tecnologias hoje para o mercado? Conta um pouco para mim dessa parte interna, desse objetivo de vocês de trazer mais também soluções e sustentabilidade para o campo. Ângela, ótima pergunta. É uma tarefa difícil, porque nós temos que, primeiro, ir para o campo, escutar as dores do produtor, Exato, é. escutar o que eles têm a dizer, para depois a gente ir para o laboratório e desenvolver. Não adianta nós tentarmos desenvolver algo que está na nossa cabeça e achar que vai ser interessante para o produtor, porque muitas vezes não é aquilo que ele quer ou naquilo não se encaixa no manejo que ele já utiliza. Então, nosso dever de casa é sempre ouvir primeiro o produtor. Atualmente, nós temos trabalhado em 3 frentes. Uma relacionada a clima. A gente sabe que dos últimos 13 anos aumentou aí mais de 400% as questões de seca no Brasil. As culturas de café pode perder aí nos próximos anos mais de 90% da área, que atualmente já tem. 30% em trigo, etc. Então, é uma questão muito importante a parte climática. Outro ponto, a parte de plantas daninhas. O Brasil perde bilhões por ano fazendo o manejo de plantas daninhas que estão resistentes a pragas. E aí nós, atualmente, estamos com a pesquisa em desenvolvimento de um bioherbicida, baseado em micro-organismos que controlam essas plantas daninhas. Não é somente na parte de substituir os herbicidas atualmente, mas trazer uma maior eficácia desses herbicidas, às vezes até reduzir a concentração, a dose desse herbicida químico no solo, no manejo. E outra frente são os defensivos contra insetos, né? Contra nematóides, que é outra vertente que a gente está avançando bem. Atualmente nós estamos registrando 4 produtos baseados nesse controle de nematóides, de insetos e de fungos patogênicos. Porque com essa mudança climática, a tendência é que aumentem os casos de patógenos causados por insetos, fungos e também nematóides. Exatamente. Aqui do nosso lado a gente sabe, né, que o clima, o produtor fica preocupado com as altas temperaturas, chuva em excesso e até também, é claro, o período aí de estiagem muito longo. Isso acaba impactando, né, na cultura como um todo e trazendo prejuízos para o produtor rural e também para a cadeia toda como um todo, né? E a gente vê que esse agravamento da crise dos insumos agrícolas, né, pode também trazer uma dor de cabeça a mais para o produtor rural. Então, quando a gente busca alternativas, como também a que vocês desenvolvem hoje com os micro-organismos, isso acaba trazendo um certo alívio para o produtor rural, que ele pode ali utilizar, né, as duas coisas em paralelo e trazendo aí para ele agora um espaço, né, e de forma sustentável para utilizar um produto no campo, um micro-organismo que vai ser capaz de estimular o desenvolvimento dessa planta. Vocês estão atuando pelo Brasil todo, levando essas soluções para o produtor rural, é isso? Sim, atualmente nosso foco é o estado de São Paulo, Mato Grosso, Goiás. A gente tem alguns trabalhos também na região do Nordeste, em Mossoró, com as frutas, melão. Então, nós apesar do crescimento acelerado da área de biológicos, né, que vai chegar aí a um mercado de 3 bilhões em 2030, e não é nem 3% do mercado de defensivos ou de outros produtos da área agro ainda, então é muito promissor, mas nós estamos crescendo no Brasil todo e a busca hoje por parceiros também que tenham interesse em levar os nossos produtos no campo. Joia. Olha, Rafael, muito obrigada aqui pela sua participação no podcast Agrotal, que eu desejo muito sucesso para vocês. Eu acho que é sempre bom a gente trazer aqui algumas informações para o produtor rural relacionada a pesquisa, desenvolvimento e inovação para o campo, porque são soluções que estão para chegar no campo a médio e longo prazo, algumas soluções já, né,
como essa de vocês, já no campo, à disposição do produtor rural, mas é sempre bom a gente saber que tem empresas, né, e o trabalho que vocês desenvolvem aí de pesquisa, ciência, para melhorar as condições de trabalho do produtor rural. Ângela, eu agradeço muito a oportunidade. É interessante lembrar que na década de 60, 70, o mundo vivia a Revolução Verde, com a adição de fertilizantes, defensivos, e atualmente nós estamos vivendo a segunda Revolução Verde, que é dos micro-organismos. Então eu deixo aqui essa mensagem final que os próximos anos serão focados exatamente em tecnologias utilizando os micro-organismos, os seus metabólitos, o que eles produzem, e a manipulação desses micro-organismos do solo para trazer maior produtividade, melhor qualidade para o solo e de forma muito mais sustentável para todos nós. Obrigado pela oportunidade, Ângela. Rafael, eu espero ver você outras vezes aqui no podcast Agrotalk, trazendo para a gente aí inovação, conhecimento e soluções para o produtor rural. Fica aqui de portas abertas para vocês trazerem outras novidades para a gente. Até a próxima! Obrigado, tchau.